As cotas raciais foram criadas com o objetivo de corrigir o objetivo de todo mundo aqui, claro, é passar no vestibular e, de preferência, numa universidade pública. Tiraram nota zero na redação, número bem maior Tá do que estudando em muito? 2013, quando cerca de 106 mil estudantes não conseguiram pontuar na mesma prova. Até o ensino fundamental 2 eu estudei num colégio particular no meu bairro, Martins Rodrigues, e no ensino médio eu fui para a FATEC de Santa Cruz. Eu sempre estudei em colégio público, acho que desde a creche eu sempre estudei em colégio público, e hoje eu faço esse pré-vestibular social aqui no Caio Martins. Eu sempre estudei em escola pública e eu fiz um pré-particular, né, um preparatório particular para entrar no Pedro II e no 5º ano, e desde o 6º ano eu estudo no Pedro II, né, que é uma escola pública, mas mesmo assim tem bastante nome e tem um ensino bom. E agora eu tô fazendo um pré-vestibular para poder entrar na faculdade. Estudei minha vida toda em escola pública e hoje eu faço pré-vestibular social, né, o Santa Cruz Universitário, e eu quero fazer letras. Medicina. E eu quero fazer direito. Não trabalho, e em casa eu estudo no sábado e no domingo, quando não tem uma aula extra. Além do trabalho, eu faço pré-vestibular aqui no Caio Martins, pré-vestibular social, para fazer o vestibular mesmo, prestar a prova do Enem. Eu trabalho de segunda a sábado durante o dia e estudo de segunda a sexta durante a noite. Eu estudo no Pedro II de manhã, faço pré-vestibular à noite, então à tarde eu tenho um tempo livre, né, já que eu não trabalho, então é mais fácil ter esse tempo para estudar, né, à tarde. Eu consigo conciliar mais meus estudos. Eu trabalho durante a semana e estudo também, então quando eu saio do pré-vestibular eu preciso ir para casa o mais rápido possível para poder ajeitar, né, a minha casa para no outro dia, bem cedo, eu já poder ir trabalhar. E a minha rotina é essa: trabalho, estudo e cuido da casa. Eu sou muito a favor. Eu sou a favor porque, se a gente pegar a atual conjuntura da sociedade, a gente percebe que, infelizmente, é necessário. O aluno de colégio particular ele tem mais acesso ao ensino que é cobrado nos vestibulares atuais. Então, você tendo uma cota é meio que uma forma de equilibrar essa balança que socialmente ela já é desequilibrada. Eu sou a favor de cotas e das ações afirmativas porque é muito importante reconhecer que existe uma desigualdade de oportunidade para os grupos menos privilegiados da sociedade. Eu sou a favor das cotas, né, porque na nossa sociedade o jovem negro carente e ele tem um difícil acesso às universidades. Então, as cotas, elas abrem portas, né, a qual nós não conseguiríamos abrir sozinhos. Sou a favor da cota. Bom, eu entrei na UERJ pelo sistema de cotas e sim, eu sou a favor desse sistema, pois ele possibilita muitos alunos a entrarem. Sinceramente, se não fosse pelo sistema de cotas, hoje eu não estaria aqui. E muitas pessoas não estariam aqui, não só no curso de medicina, como em qualquer outro curso. Principalmente por falta de uma base na área de educação, que é muito desfavorecido no sistema público. O perfil da minha turma, ele é um perfil bastante heterogêneo, tem pessoas de diversas classes. Então, falando do curso de medicina em si, ele é um curso muito elitista. É um curso muito bom, porém ele é muito caro, mesmo em universidade pública. Há livros que custam quase R$1.000 para comprar e às vezes nós ficamos impossibilitados de conseguir ter acesso a esses livros. Então nós vivemos à base de xerox e bibliotecas que na UERJ atualmente não estão funcionando, então é bem mais difícil conseguir. Reiterando, falando sobre a heterogeneidade da minha turma,
a gente repara que há uma parte que é um grupo de pessoas que trabalham, há uma parte que são jovens da classe média, são jovens que moram numa região mais prestigiada da cidade, mas a gente vê também pessoas da classe mais baixa. A gente é bem heterogêneo mesmo, bem misturado. E o que a gente pode observar assim como algo que fica assim um ponto de interrogação é o baixo número de pessoas negras na turma. Um perfil socioeconômico geral de medicina é classe média alta para cima. Porém, na minha turma, aqui na UERJ, em função do sistema de cotas, há uma quebra bem grande desse modo como medicina é vista, entendeu? Muitas pessoas na minha turma têm uma ótima condição socioeconômica, enquanto há pessoas que não têm essa condição. Há pessoas que dependem muito da bolsa auxílio dada pela UERJ, que quando essa bolsa não é depositada para essas pessoas, as pessoas não conseguem vir à universidade. Então, falando sobre minha turma, socioeconomicamente falando, há uma disparidade muito grande entre grupos. Porém, não há uma segregação desses grupos, ao menos na minha turma. Esses grupos são bem unidos e lutam para que todos consigam ir às aulas. Porém, eu não sei como funciona em outras universidades em que esse perfil elitista da medicina ele acaba se sobrepondo à necessidade dos colegas de classe. E ainda tem aquela questão, que eu acredito que seja uma atividade presente na universidade, de que pessoas que não pertencem àquela cota queiram ocupar essa vaga apenas se declarando por ser negro. E aí talvez neste método a gente perceba, a gente enxergue a ausência desse grupo na universidade, que são pessoas brancas que vão lá, se declaram ser negras por um membro da família, pela diversidade que a gente tem no Brasil, de raças e cor, e acaba se declarando negro, mas talvez não seja negro. E isso manifesta, infelizmente, e representa na sala de aula. Então, tem dois modelos diferentes de análise de estudante que a gente pode fazer. Os do ensino privado, que são os pré-vestibulares particulares que eu dou aula, e os do CEDERJ, que são alunos em maioria carentes, do interior, que têm um acesso difícil às universidades, que vêm de escola pública. E eu percebo, enquanto diferença, que a estrutura curricular deles anteriormente já é prejudicada, já é sucateada, né, de quem é do CEDERJ, de quem faz parte do ensino público. Isso é um projeto de educação. A reforma do ensino médio ela vem para aumentar esse abismo que tem entre as escolas particulares e as escolas públicas, né? Porque vai ser um modelo que vai ser implementado somente no ensino público e que vai querer garantir cada vez mais mão de obra jogada no mercado de trabalho, pensando nos seres humanos que estão ali só como parte da engrenagem do mercado de produção. E o Escola Sem Partido, que também vai ser muito utilizado dentro das escolas públicas como maneira de perseguir os professores, também vem para acabar com a autonomia do docente dentro da sala de aula, privilegiando o que eles vão chamar de uma educação sem partido, mas que vai ser uma educação de partido único, em que vai privilegiar um modelo de visão, uma visão cada vez mais elitizada, uma visão cada vez mais embranquecida da história e que vai tirar dela o caráter de luta que ela deveria ter. Eu acredito que o Estado tem sim uma responsabilidade em reparar algo que foi, inclusive, praticado de forma intencional para excluir uma determinada etnia, um determinado grupo da participação de uma cidadania plena. Sobre a permanência do aluno nas universidades, há uma dificuldade porque, apesar de você ter um acesso maior a partir de alguns sistemas, como por exemplo o sistema de cotas, que se tornou bem mais efetivo no Brasil nos últimos 10 ou 15 anos, muitos desses alunos eles não conseguem se manter na própria universidade, porque se a gente parar para pensar na própria estrutura física e na estrutura de localização das universidades hoje, tendo o Rio de Janeiro como referência, essas universidades elas não são de fácil acesso
a grande parte da população. Para um aluno, por exemplo, que tenha feito vestibular e que é da Baixada Fluminense, para ele poder estudar numa universidade pública de qualidade, ele gasta uma quantidade de dinheiro com passagem, alimentação, com xerox, com compra de livros, com compra de materiais, que muitas vezes fazem com que o preço desse acesso ao ensino superior ele esteja muito aquém do que ele pode pagar. Então, se a gente fizer um somatório do quanto custa esse aluno se manter na universidade, o acesso para ele não é a oportunidade de fato dele estudar. Ele precisa de um amparo muito maior que esse. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem pessoas que, grande parte desses estudantes que vêm de áreas pobres, como da Baixada Fluminense, eles não precisam só de uma vaga, mas eles precisam conseguir se manter lá. E isso é muito caro para quem vive, por exemplo, de um salário mínimo, ou quem não tem uma família, por exemplo, que possa dar esse suporte.